Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje vamos explorar os últimos 10 presidentes dos Estados Unidos da América. De escândalos a triunfos, de guerras a acordos de paz, a política americana das últimas décadas foi, no mínimo, um passeio selvagem. Prepare-se para uma viagem pela história recente da política americana, enquanto mergulhamos nas vidas e legados dos homens que moldaram a nação mais poderosa do mundo. Apertem os cintos, porque essa jornada promete ser interessante. Começando com o nosso presidente atual, Joe Biden, o homem que assumiu o cargo após uma das eleições mais tumultuadas da história americana. Biden, um veterano da política, prometeu unir o país após anos de intensa divisão. Mas será que ele conseguiu? A presidência de Biden começou com o desafio monumental da pandemia de Covid-19, uma crise que ele herdou, mas lidou de maneira muito diferente de seu antecessor. E falando em seu antecessor, bem, vamos chegar lá em breve. Além da pandemia, Biden também enfrentou uma série de outros desafios, desde a retirada das tropas americanas do Afeganistão até a crescente inflação e a ameaça da Rússia na Ucrânia. É muito cedo para dizer qual será o legado de Biden, mas uma coisa é certa: ele certamente não teve um começo fácil. Mas ei, quem disse que ser presidente dos Estados Unidos seria fácil? É basicamente como tentar fazer malabarismos com motosserras em chamas enquanto se equilibra em um unicórnio. E falando em presidentes que provavelmente preferiam estar fazendo malabarismos com motosserras. Assim, Donald J. Trump, o homem, o mito, o tweetstorm ambulante. A presidência de Trump foi como assistir a um reality show ao vivo, completo com drama, caos e reviravoltas chocantes. De sua retórica incendiária às suas políticas controversas, Trump dominou o ciclo de notícias como nenhum outro presidente antes dele. Seu mandato foi marcado por uma série de escândalos, investigações e impeachments, sem mencionar uma pandemia global, que ele inicialmente minimizou e depois lutou para controlar. Mas, apesar de tudo isso, Trump manteve uma base de apoio leal que o aplaudia por sua postura anti-establishment e promessas de tornar a América grande novamente. O ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, incitado pelo próprio Trump, foi um final chocante para uma presidência já tumultuada. O legado de Trump continuará a ser debatido por muitos anos, mas uma coisa é certa: ele mudou a face da política americana para sempre. Agora vamos respirar fundo e voltar no tempo para uma época um pouco menos caótica. Em 2008, Barack Obama fez história ao se tornar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Sua eleição foi vista por muitos como um sinal de progresso e um novo capítulo para a nação. Obama prometeu esperança e mudança, e muitos acreditaram que ele era o homem certo para unir um país dividido. Sua presidência foi marcada por uma série de desafios, incluindo a crise financeira global de 2008, que ele herdou de seu antecessor, George W. Bush. Obama implementou uma série de medidas para estabilizar a economia e evitar um colapso total, incluindo o controverso programa de resgate financeiro conhecido como Troubled Asset Relief Program, TARP. Além da economia, Obama também enfrentou desafios em áreas como saúde, mudança climática e política externa. Ele implementou o Affordable Care Act, também conhecido como Obamacare, que expandiu o acesso à saúde para milhões de americanos. Ele também se concentrou em questões como energia limpa e redução de emissões de carbono. No cenário global, Obama trabalhou para restaurar a imagem dos Estados Unidos após os anos Bush, buscando diplomacia e cooperação internacional. Ele ordenou a retirada das tropas americanas do Iraque e supervisionou a operação que matou Osama Bin Laden. Capítulo 4. George W. Bush. O legado dos ataques de 11 de setembro. A presidência de George W. Bush foi para sempre marcada pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Os eventos daquele dia mudaram o curso da história americana e moldaram a política externa dos Secure nas décadas seguintes. Em resposta aos ataques, Bush lançou a Guerra ao Terror, invadindo o Afeganistão para derrubar o regime do Talibã, que abrigava Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Ele também assinou o Patriot Act,
uma lei controversa que expandiu os poderes de vigilância do governo, em nome da segurança nacional. Em 2003, Bush ordenou a invasão do Iraque, alegando que o país possuía armas de destruição em massa e representava uma ameaça iminente. A invasão do Iraque se mostrou altamente controversa, com muitos críticos argumentando que era baseada em informações falsas e que desestabilizou a região, levando ao surgimento de grupos como o ISIS. O legado de Bush é complexo e continua a ser debatido até hoje. Seus defensores argumentam que ele manteve o país seguro após os ataques de 11 de setembro, e que suas ações no Afeganistão e no Iraque eliminaram ameaças terroristas significativas. Seus críticos argumentam que suas políticas foram imprudentes e contraproducentes, levando a guerras desastrosas e à erosão das liberdades civis. Capítulo 5. Bill Clinton. Auge econômico e escândalo político. Bill Clinton assumiu o cargo em 1993, prometendo uma nova era de prosperidade e progresso para os Estados Unidos. Clinton se beneficiou de um período de crescimento econômico sustentado e implementou uma série de políticas que visavam reduzir o déficit e promover o livre comércio. Seu governo foi marcado por um boom tecnológico e pela ascensão da internet, o que contribuiu para a criação de empregos e o aumento da riqueza. Clinton também assinou o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que eliminou as barreiras comerciais entre os Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, a presidência de Clinton também foi marcada por escândalos pessoais e políticos. Seu caso extraconjugal com Monica Lewinsky, uma estagiária da Casa Branca, levou ao seu impeachment pela Câmara dos Representantes em 1998. Ele foi posteriormente absolvido pelo Senado e permaneceu no cargo. Apesar dos escândalos, Clinton deixou o cargo com altos índices de aprovação e é lembrado por muitos como um político talentoso que supervisionou um período de paz e prosperidade. Capítulo 6. George H. W. Bush. O fim da Guerra Fria e a crise do Golfo. A presidência de George H. W. Bush foi marcada pelo fim da Guerra Fria e pela Primeira Guerra do Golfo. Bush assumiu o cargo em 1989, após 8 anos como vice-presidente de Ronald Reagan. O colapso da União Soviética em 1991 marcou o fim da Guerra Fria e uma nova era de relações internacionais. Bush desempenhou um papel fundamental na gestão da transição para um mundo pós-Guerra Fria, trabalhando com líderes soviéticos para garantir uma transferência pacífica de poder. Em 1990, o Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait, um pequeno país rico em petróleo no Golfo Pérsico. Bush respondeu liderando uma coalizão internacional para expulsar o Iraque do Kuwait naquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi uma vitória militar decisiva para os Estados Unidos e seus aliados, mas também estabeleceu um precedente para a intervenção militar americana no Oriente Médio, que continuaria nas décadas seguintes. Ronald Reagan, o ex-ator de Hollywood que se tornou um ícone conservador, assumiu a presidência em 1981, prometendo restaurar o orgulho americano e fortalecer as forças armadas do país. Reagan era um anticomunista ferrenho e acreditava que os Estados Unidos tinham o dever de enfrentar a União Soviética em todos os aspectos. Ele implementou uma série de políticas que visavam fortalecer as forças armadas americanas e desafiar a influência soviética em todo o mundo. Ele também implementou cortes de impostos e desregulamentação, o que, segundo ele, impulsionaria a economia e criaria empregos. Reagan é frequentemente creditado por desempenhar um papel fundamental no fim da Guerra Fria. Sua postura dura em relação à União Soviética e seu apoio a movimentos anticomunistas em todo o mundo ajudaram a pressionar o governo soviético, que já estava enfrentando sérios problemas econômicos e sociais. O legado de Reagan continua a ser debatido até hoje. Seus defensores o consideram um herói que ajudou a derrubar o comunismo e restaurar o orgulho americano. Seus críticos argumentam que suas políticas econômicas beneficiaram os ricos às custas dos pobres, e que sua postura agressiva em relação à União Soviética quase levou a uma guerra nuclear. Jimmy Carter, um ex-governador da Geórgia,
Assumiu o cargo em 1977, prometendo restaurar a integridade e a confiança no governo, após o escândalo Watergate. Carter era um político relativamente inexperiente em nível nacional, mas era conhecido por sua integridade e compromisso com os direitos humanos. Seu governo foi marcado por uma série de desafios de política externa, incluindo a crise de reféns no Irã, onde 52 americanos foram mantidos como reféns por mais de um ano após a tomada da embaixada americana em Teherã. Carter também enfrentou a invasão soviética do Afeganistão em 1979, o que aumentou as tensões da Guerra Fria. Um dos maiores sucessos da política externa de Carter foi o Acordo de Paz de Camp David, que ele ajudou a negociar entre Israel e Egito em 1978. O acordo, assinado pelo presidente egípcio Anwar Sadat e pelo primeiro-ministro israelense Menachem Begin, marcou um avanço histórico nas relações entre os dois países. Apesar de alguns sucessos, a presidência de Carter foi amplamente vista como um fracasso. A crise dos reféns no Irã, a alta inflação e a percepção de fraqueza na política externa contribuíram para sua derrota nas eleições de 1980 para Ronald Reagan. Gerald Ford assumiu a presidência em 1974, após a renúncia de Richard Nixon em meio ao escândalo Watergate. Ford, que era vice-presidente de Nixon, enfrentou a difícil tarefa de restaurar a confiança do público no governo após um dos maiores escândalos políticos da história americana. Uma de suas primeiras e mais controversas decisões foi conceder perdão total a Nixon por quaisquer crimes que ele possa ter cometido relacionados ao Watergate. Ford argumentou que o perdão era necessário para curar o país e seguir em frente, mas muitos americanos criticaram a decisão, alegando que Nixon estava acima da lei. A presidência de Ford foi marcada por uma série de desafios, incluindo alta inflação, recessão econômica e a crise energética. Ele também enfrentou críticas por sua política externa, incluindo sua resposta à queda de Saigon e o fim da Guerra do Vietnã. Apesar de seus esforços para restaurar a confiança no governo, Ford foi derrotado por Jimmy Carter nas eleições presidenciais de 1976. Ele deixou o cargo com baixos índices de aprovação, mas sua presidência é lembrada por seu papel na cicatrização das feridas do Watergate e na restauração da ordem constitucional. Richard Nixon, um político experiente com uma longa e controversa carreira, assumiu a presidência em 1969, prometendo restaurar a lei e a ordem em um país dilacerado por protestos contra a Guerra do Vietnã e agitação social. Nixon era um mestre da estratégia política, mas também era conhecido por sua paranoia e tendência ao sigilo. Seu governo foi marcado por uma série de sucessos em política externa, incluindo a abertura para a China, a detente com a União Soviética e o início das negociações de paz para encerrar a Guerra do Vietnã. Ele também implementou uma série de políticas domésticas, incluindo a criação da Agência de Proteção Ambiental, EPA, e a aprovação da Lei de Direitos Civis de 1968. No entanto, o legado de Nixon foi para sempre manchado pelo escândalo Watergate, que começou com uma invasão na sede do Comitê Nacional Democrata no Watergate Hotel, em 1972. A investigação subsequente revelou uma rede de acobertamento e abuso de poder que chegava à Casa Branca. Nixon lutou para se manter no cargo, mas enfrentou um impeachment iminente e crescente pressão pública. Em 9 de agosto de 1974, ele se tornou o primeiro presidente americano a renunciar ao cargo. O escândalo Watergate abalou a nação e deixou uma mancha duradoura na política americana. Esses foram os 10 últimos presidentes dos Estados Unidos da América. Cada um deles deixou sua marca na história de maneiras únicas, moldando o país e o mundo com suas decisões e ações. Alguns são lembrados por seus triunfos, outros por seus fracassos, e alguns por uma mistura complexa de ambos. Ao olharmos para trás, nas últimas décadas da história americana, podemos ver como a presidência evoluiu e como os desafios enfrentados por esses líderes refletem as mudanças e os desafios enfrentados pelos Estados Unidos como nação.
De crises econômicas a guerras no exterior, de escândalos políticos a avanços sociais, cada presidente teve que navegar por um cenário político e social em constante mudança. Obrigado por assistir e até a próxima. Esperamos que você tenha apreciado esta jornada pela história recente da política americana.